Olha, tem uma situação que é simplesmente desesperadora, né? Um familiar precisa de cuidados médicos em casa, o médico vai lá e prescreve o tratamento. Mas aí, o plano de saúde vira e diz não. É uma angústia, uma incerteza que ninguém deveria passar. Hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante, o que dá para fazer para garantir esse direito. Vamos lá! Pois é, essa resposta do plano é, infelizmente, super comum. E ela coloca a família numa situação impossível, né? De um lado, o médico indicando o tratamento correto para uma recuperação segura, do outro, o plano de saúde criando um muro e jogando uma responsabilidade que não é da família. Isso não é só injusto, não. Em muitos casos, é ilegal mesmo. Então, para a gente começar a entender essa briga, tem um ponto que é a chave. Muitas vezes, as operadoras de saúde, elas dão uma distorcida no que é home care de verdade, sabe? Justamente para justificar a negativa. Mas afinal, o que é home care do ponto de vista médico e legal? Olha só, home care não é um favorzinho, não é uma ajudinha em casa. É na prática uma internação domiciliar. Pensa assim, é como levar a estrutura do hospital para dentro de casa, para o conforto, para a segurança do paciente. E isso, muitas vezes, é o que faz toda a diferença para uma recuperação mais rápida e, claro, para fugir do risco de infecção hospitalar. E é aqui que está o pulo do gato, a grande confusão que os planos criam. De um lado, a gente tem o home care de verdade, tratamento médico completo, equipe, equipamento, tudo. Do outro, o que o plano geralmente quer empurrar, um cuidador. A diferença é gigantesca. Um cuidador ajuda com a rotina, dá um banho, ajuda a comer, mas ele não tem preparo técnico para mexer com medicação complexa, com equipamento médico. São coisas totalmente diferentes. Isso aqui sim é home care de verdade, é uma estrutura completa. A gente está falando de enfermagem ali 24 horas por dia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e mais, todos os remédios, todos os materiais, todos os equipamentos que forem necessários. É um tratamento sem interrupção e não só uma visitinha de vez em quando. Ok, então já entendemos o que é home care. A pergunta de $1 milhão agora é: quando o plano é obrigado a cobrir? Existem critérios bem claros que a justiça, inclusive, já reconhece. Vamos ver quais são. Então vamos lá, o ponto central é esse aqui. Se o médico prescreveu de forma bem detalhada, se ficar no hospital é um risco a mais por causa de infecção, ou se o paciente ainda precisa de cuidados intensivos mesmo depois da alta, pronto. A cobertura vira uma necessidade. Tirar a pessoa do hospital nesse caso não é só uma opção, é a continuação do tratamento em outro lugar. E preste muita atenção nisso aqui, porque é um argumento muito forte. Quando um paciente está lá, internado, e o médico indica a continuidade do tratamento em casa, se o plano barra essa transferência, a justiça entende isso como uma interrupção do tratamento. É sério, o plano não pode simplesmente dar alta e lavar as mãos. Ele tem que garantir a continuidade do cuidado. Agora, vamos entrar nas desculpas mais comuns que os planos de saúde dão para negar o home care. E mais importante, vamos entender por que, na maioria esmagadora das vezes, essas desculpas não colam na justiça. Essa aqui é a campeã. A desculpa número 1. Não tá no rol da ANS. É a primeira coisa que a família ouve e, por não saber, muita gente acaba aceitando. Mas será que é assim mesmo? A verdade é bem diferente. A justiça já decidiu isso várias vezes. O tal rol da ANS é só o ponto de partida, o mínimo obrigatório. Não é o teto, não é o limite de tudo. A regra é clara. Se o médico indicou o tratamento como essencial para a saúde do paciente, o plano tem que cobrir. Ponto final. Mesmo que não esteja escrito lá no rol. Essa aqui também é de doer. O plano vira e fala, a família pode cuidar. É um absurdo, né? Joga um peso enorme, uma responsabilidade que não é dela, nas costas de pessoas que, claro, têm todo o amor do mundo, mas não tem nenhum preparo técnico para isso. E a verdade é muito simples. Família dá carinho, dá apoio, dá amor. Cuidado técnico, como aplicar um remédio na veia ou operar um respirador, isso é trabalho para uma equipe de saúde. Misturar as coisas não é só errado, é perigoso. Coloca a vida da pessoa em risco. Aqui o plano tenta ser esperto. Ele oferece uma coisa que parece uma solução, mas que na verdade não tem nada a ver com o que o médico pediu. É uma troca completamente injusta. A gente já falou disso, mas vale repetir. Cuidador é importante, mas não é profissional de saúde. Não dá para substituir uma equipe inteira, com um enfermeiro, físio, fono, por uma única pessoa sem formação técnica. Oferecer um cuidador no lugar de um home care completo é a mesma coisa que oferecer um curativo para tratar um osso quebrado. Simplesmente não resolve.
Ok, agora que a gente já sabe os direitos e as desculpas mais furadas, é hora de ir para a parte prática. Para brigar por esse direito, ter os documentos certos em mãos é o passo mais importante de todos. Então anota aí o que é essencial. Primeiro, um laudo médico super detalhado explicando por que cada coisa é necessária. Segundo, os exames recentes para comprovar a situação. Terceiro, o plano de tratamento da equipe. E por último, uma coisa crucial. A negativa do plano tem que ser por escrito, e-mail, carta, qualquer coisa. Nunca jamais aceite uma negativa só por telefone. E por que essa papelada toda é tão importante? Porque com esses documentos organizados, a chance de conseguir uma decisão judicial de urgência, que a gente chama de liminar, é muito, muito maior. É a chave para uma solução rápida. Já que falamos em rapidez, vamos entender o que é essa tal de liminar. Pensa nela como uma ferramenta de emergência da justiça, para garantir o tratamento quando não dá para esperar. A pergunta que fica na cabeça de toda a família numa hora dessas é essa, né? A saúde não pode esperar. E a boa notícia é que a justiça tem um caminho para resolver isso sem ter que aguardar toda a burocracia do plano. Pois é, acredite, com a documentação certinha, em casos de urgência, uma decisão liminar que obriga o plano a começar o home care pode sair em questão de 24 a 48 horas. É muito rápido. E isso, no momento de aflição, é uma esperança gigantesca. E quando é que a justiça costuma ser tão rápida assim? Geralmente quando fica muito claro que a saúde da pessoa pode piorar, que a negativa do plano foi meio genérica, sem fundamento, ou quando o cuidado é essencial para a sobrevivência e para a recuperação do paciente. Nesses casos, a urgência fala mais alto. Então, para ficar bem claro, vamos repetir a ideia principal. Home care não é um luxo, não é um benefício extra. É a continuação do tratamento do hospital, só que em casa. É uma forma de internação. E se tem indicação médica, tem que ser garantido. E fica aqui a reflexão. Se essa situação está acontecendo com alguém próximo, saiba que existem caminhos. Conhecer os próprios direitos é sempre o primeiro passo para conseguir o tratamento que é justo, que é merecido. Porque no fim das contas, o direito à saúde não é um favor. É uma garantia que precisa ser defendida.